Boa noite, sejam todos bem-vindos aos nossos queridos amigos protetores, que eu já estou conseguindo identificar aqui, Mauricinho, Dr. Maurício, Camila. Que felicidade receber vocês aqui. Mais uma live do Instituto Proteger. Hoje vamos conversar com a professora e mediadora Isis Bastos sobre mediação para proteger. Como sempre, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o Instituto Proteger para ficar registrado, para quem não conhece ainda o nosso trabalho, que venha fazer parte, né, dessa grande família que é o Instituto Proteger. O Instituto Proteger ele é uma associação de fins sem fins lucrativos que busca o alcance da proteção integral da criança, do adolescente, do idoso, principalmente frente aos conflitos familiares. E como a gente faz isso? A gente trabalha com a geração e divulgação do conhecimento. E nós hoje possuímos um importante trabalho social. Também fica o convite para que vocês venham conhecer. Nós temos um site que se chama Banco de Solidariedade, onde nós temos 3 instituições, importantes instituições credenciadas e que estão realmente precisando bastante da nossa ajuda. Destaco a instituição A Pequena Casa da Criança, é uma instituição que atende crianças e jovens e idosos e que hoje, por conta da pandemia, se encontra fechada. Mas a comunidade, a sociedade, né, as crianças, as famílias ficaram batendo nas portas dessa entidade, então hoje elas estão distribuindo cestas básicas. Hoje, por exemplo, a gente teve a notícia que já nesse mês conseguiram fazer a entrega aí de mais de 540 cestas básicas. Então, se alguém tiver interesse em participar do Banco de Solidariedade, fica o meu convite carinhoso e aí acessem aí o nosso site. Fiz uma breve apresentação do Instituto Proteger, tem muito mais projetos para vocês conhecerem. Nós temos o nosso Facebook, que hoje nós estamos completando quase 9.000 pessoas que participam do nosso instituto. E também nós temos os sites aí do Instituto Proteger e o site que eu acabei de dizer que é o Banco de Solidariedade. Vou esperar um pouquinho, né, para completar o nosso horário. Aí nós vamos estar então convidando a nossa protetora, a nossa professora, a nossa mediadora, nossa querida Isis Bastos, para uma conversa descontraída, mas muito importante, que é a mediação, né, que a gente está chamando aí de mediação, mediar para proteger. Sejam todos muito bem-vindos. Querida Odila, bem-vinda, sempre presente nas nossas lives, assim como uma protetora muito atuante no nosso instituto. Também estou com muitas saudades de todos vocês, acredito que logo isso tudo vai passar e a gente vai estar bem próximos novamente. Também quero saudar o Daniel, o professor Daniel Alt, que acabou de entrar, nosso conselheiro fiscal, um dos grandes nomes também que sempre participou muito no Instituto Proteger, construindo esse lindo trabalho que nós temos hoje. Aí dividindo conhecimento, né, com o nosso instituto. Seja muito bem-vindo à nossa live. Já vou vir aqui chamar a professora Isis. Eu aqui. Doutora Silvia, bem-vinda. Bom te ter aqui no nosso instituto mais uma vez. Oi, Oi, oi! boa noite. Boa Seja noite! bem-vinda. Que bom estar aqui contigo nessa noite. Que bom te receber aqui, né? Muito bom. Agora pela primeira vez também como professora da Universidade Federal de São Paulo, que é um orgulho muito grande para nós. E é sempre Imagina, uma felicidade estar em contato contigo. Que imagina eu bom. que é muito bom sempre estar junto do Instituto Proteger, de Tímel e de todos os protetores que fazem parte, que eu vi que tu estava falando aí, pessoal que já chegou. Então, de todos os protetores, toda essa rede aí que o Instituto Proteger forma e de todo o trabalho que é feito, é sempre muito bom mesmo.
É Obrigada. muito bom. Olha, entrou agora a Bruna, a Sim, Vera, né? Então nós estamos aí com os que bom, protetores em peso, né? Também porque que esse bom. tema é um tema bastante importante, né, para toda a sociedade, também pelo Instituto Proteger. E, como eu estava conversando antes, eu quero ressaltar aqui dois trabalhos bem importantes na Comissão da Mediação, que foram realizados no Instituto com a tua presidência, né, porque eu não te apresentei ainda, mas a gente já sabe, professora da Universidade Federal de São Paulo, mediadora, e para mim, o que me dá mais orgulho, uma grande protetora e presidente da Comissão de Mediação do Instituto Proteger. É uma alegria para mim poder caminhar ao lado de pessoas como tu e como tu disse, né? A gente tem muitos amigos protetores aí que trabalham para esse nosso lindo instituto, né? Que hoje eu estava comentando aqui também sobre os nossos projetos sociais, que eles estão funcionando bastante principalmente nessa época. Sim, sim. Mas voltando então ao nosso tema, que vai ser hoje mediar para proteger, eu quero, né, destacar e também te parabenizar, porque eu acho que eu não tive uma oportunidade ainda de formalmente parabenizar, apesar de já ter feito bastante tempo, mas aquele projeto também que tu liderou junto com a Defensoria Pública, né, aonde a Ana também estava contigo aqui em tela, né, e eu acho que Uhum. outros protetores também, tu pode lembrar depois, mas que foi um projeto muito bonito da Defensoria Pública, que era, então, colocar a mediação, né, conhecimento de alguns internados, né, da Casa Esperança, né, se não me falha a memória, né. Da Casa Lar, Lá, né? da Casa Lar, tá, isso, exatamente. E o outro projeto, e esse projeto, eu acabei de disponibilizar ele como um TBT ali no Facebook do Instituto Proteger, para quem quiser Que lembrar bom. que eu achei ele lindo, ele tá ali. Esse Assim como projeto também foi muito bom mesmo. foi, né, foi muito lindo. Também como eu fiz um TBT dos 20 passos do advogado na mediação, né? Que é um Sim. projeto muito especial para o Instituto, que eu gostaria também, não sei se foge um pouquinho do nosso tema, mas gostaria que tu falasse um pouco sobre esse projeto, até porque eu estou curiosa para saber. E eu vou te contar que eu fui fazer uma audiência, eu acho que foi no Fórum do Partenon, e eu cheguei Uhum. na mesa do juiz e tinha os 20 passos do advogado, e eu fiquei olhando, assim, né? Eu fiquei muito orgulhosa, eu fiquei muito feliz, assim, de ver o proteger ali. E aí também tem alguns Aqui, pacientes ó, o mediar. que estavam na porta também. Então, esse projeto é um projeto muito, muito especial. Então, eu te convido para conversar um pouquinho sobre ele. Uhum. Esse projeto dos 20 passos realmente foi um projeto muito bacana. Contou com a contribuição. Na época, olha que loucura, né? Faz tanto tempo que a gente para pensar. Quando que a gente começou com esses 20 passos? 2017, 2016, né? Faz alguns anos já que a gente está com esses 20 passos e contou com colaborações muito legais da Inês, né? Da Ana Paula Ferraz, da Maria Inês e da Ana Paula Ferraz também, que estão juntos sempre conosco, a Ana Carolina Quintela também, que faz parte de tudo isso. Então, foi construído aqueles 20 passos e a gente gosta muito. Agora, sempre que a gente tem oportunidade de estar em algum espaço. Vocês estão me ouvindo bem? Qualquer coisa, Tô ouvindo super bem. tá. Eu estou ouvindo um retorno, mas então é só comigo. Se não estiverem me ouvindo bem, me avisem. Te ouvindo bem. E esses 20 passos foi isso, foi pensar nesses passos, em 20 passos, né? A gente sempre tentava reduzir, essa foi sempre uma questão, mas são tantos passos assim, não pode ser 10. Então, olha, é que a gente foi pensando e construindo, e esses 20 passos acabou em 20 passos, e a gente pensa que esses são realmente muito importantes, porque traz, né, o primeiro passo, inclusive, é o que diz o Código de Ética e Disciplina da OAB, que o advogado deve estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação. Então, é bem importante que a gente pense que já no nosso estatuto, já no Código de Ética, isso está previsto. E esse Sim. projeto visa exatamente essa ideia de unir forças com o mediador e o advogado. Porque o mediador e o advogado juntos, eles ampliam as potencialidades da mediação, né? É muito bonito o trabalho conjunto do mediador e do advogado.
faz todo sentido. Eu gosto, enquanto mediadora, eu gosto muito de trabalhar com advogados. Isis, eu vou ter que te interromper porque estão pedindo, estão dizendo que o som não tá bom. Tu Não tem tá como bom. colocar o fone? Que tá dizendo que tá com retorno. Retorno mesmo no meu áudio. É, Melhor. Eu vamos tava ouvindo um testando. retorno e não sei o que que foi, eu acho. Eu vou tentar tirar os fones e ver se melhora. Que às vezes é o fone. Ah, tá, tu tava com fone. Ah, entendi, tu já tava com fone. Tá. Aí ver se eu tava ouvindo um retorno mesmo, mas eu acho que é da conexão. Uma dessas eu saio e entro de novo, sabe? Aí a Não, mas gente... acho que agora vamos sim, mas acho que agora tá bom. Aí me avisa. É. Tá com esse retorno, não, eu tô ouvindo ainda o retorno. Enfim, mistérios da tecnologia. Não tem acontecido isso até agora, mas eu acho que numa dessas é melhor eu entrar de novo, porque o retorno tá bem ruimzinho. É, tá ruim? Então tá, tu sai, Daqui a eu pouco, fico daqui aqui. a um Tá minuto. bom, já de te esperar aqui. Então tá. Mas isso aí é o que acontece, a gente tá ao vivo, né? Então agora a professora Isis vai sair e aí daqui a um pouco ela entra. Aí vocês vão me comunicando aqui se o retorno vai melhorar. Quero dar boa noite aqui para Gabriela Lorenzetti, nossa vice-presidente. Que bom te ter aqui. E Paulo Cordeiro também, bem-vindo. Ó, a Isis me chamou, vamos lá, ela vai entrar, ó. Acho que agora a gente já vai conseguir. Vamos ver agora. Se melhorou. Ainda tá com um certo retorno, eu acho, mas vamos ver. Me Tá, avisem. Tá. A gente vai. Também vai ficar gravado depois. Então tá, né? Eu estava falando ali sobre a importância, né? Na verdade, eu achei bem bonito como eu estava falando da beleza, eu posso chamar de beleza, quando o advogado e o mediador eles estão trabalhando em conjunto. Eu também acho isso muito bonito e acaba até. Eu dou, acho que, uma importância maravilhosa na mediação, né? Quando o advogado está ali com o mediador e auxiliando as partes, eu acho muito interessante isso. Eu acho que o papel do advogado é fundamental na mediação. O advogado ele tem um papel relevantíssimo, porque toda a questão jurídica, todo o contexto jurídico é o advogado que vai passar para o seu cliente, né? É o advogado que é o protetor naquele momento dos direitos do seu cliente, porque o mediador ele está numa função ali de condução das partes, de condução daquele diálogo, principalmente, porque o foco da mediação é sempre o processo comunicacional. Então, nesse sentido, muitas vezes que é importante a gente ver esse papel. Vocês estão me escutando bem? Eu estou escutando bem, né? Tá? Ah, tá. Uhum. Eu ainda tô ouvindo um certo retorno. Acho que Se tá estão me ouvindo, tá tudo certo. Uhum. E nesse contexto é que eu vejo sempre que essa parceria, eu acho que é uma parceria. As pessoas que estão envolvidas na mediação, elas formam uma parceria e isso amplia a mediação. Não tem como, muitas vezes, quando a gente fala, indo aqui para o foco da ideia do mediar para proteger, esse slogan que a gente criou exatamente para divulgar os 20 passos do advogado na mediação e divulgar todo o trabalho da comissão de mediação, é porque exatamente nesse sentido que o advogado, essa parceria entre as pessoas envolvidas, o advogado, o mediador, conseguem construir todo esse processo de diálogo. Porque vamos pensar numa questão envolvendo criança e adolescente. Como a gente sabe, nós temos inúmeros direitos indisponíveis que estão, né? Todos os direitos da criança e adolescente são direitos indisponíveis que estão na mesa de mediação, porque em muitos casos, às vezes, é o processo de divórcio, conjugado com essa questão também da guarda, dos alimentos. Então, o advogado é que vai explicar, por exemplo, a diferença entre guarda unilateral e guarda compartilhada. Não é o mediador que vai explicar e vai fazer essa diferenciação. Porque qual é a função? Então, são funções diferentes. O advogado e o mediador, eles estão ali em lugares distintos.
E às vezes as pessoas têm dúvidas, algumas questões jurídicas que não vai caber ao mediador explicar. Aí diz, Isis, mas tu também é advogada, né? Não é, ali eu não estou nesse papel, não estou nessa função, não cabe a mim fazer esse tipo de observação, fazer esse tipo de fala. Então, são realmente é um complemento no sentido de ampliar as potencialidades. Então, eu sempre vejo assim, fundamental. As melhores mediações que eu fiz foram com a presença de bons advogados. E advogados que são advogados que colaboram, né, que cooperam, que vêm com esse espírito, que conhecem a mediação. Muitos deles até tinham feito cursos de formação em mediação para saber como atuar nesse contexto. Não que eles tivessem a pretensão de ser mediadores, mas fizeram um curso para saber como é que funcionava esse contexto, né? Então, é bem importante a gente pensar nesses dois lugares juntos e nunca interdependentes nesse processo de proteção, efetivamente, né? Sim. E tu acha que, como tu falaste ali, a gente começou com isso no Proteger em 2016, acredito 2017, mas eu me lembro assim, que vocês falavam que realmente existia uma grande dificuldade nessa compreensão, né? Tu acha que melhorou isso? Tu acha que os advogados eles estão mais colaborativos, vamos chamar assim, para a questão da mediação? Muita coisa de lá para cá mudou, né? A gente teve o Código de Processo Civil, a gente teve muitas coisas aí que alteraram esse cenário jurídico, inclusive, né? E estimularam cada vez mais. A mediação, o olhar para a mediação no Brasil iniciou de forma mais efetiva mesmo em 2010 com a Resolução 125. Mas de lá para cá muita coisa aconteceu. E principalmente o Código de Processo Civil e a Lei de Mediação oportunizaram esse novo olhar. E isso incrementou bastante essa prática. As pessoas começaram a falar mais sobre mediação, a conversar mais sobre o que era, porque muitas vezes a gente olha e as pessoas não sabem o que é mediação. Elas dizem, não quero fazer mediação. Tá, mas tu sabe o que é mediação? Sabe como é que funciona? Deixa eu ter a oportunidade de te explicar sobre o procedimento, sobre como é que é, etc. Então, nesse sentido, eu acho que mudou, Melissa, bastante ao que a gente tinha. E hoje em dia eu vejo que tem muito mais, os advogados estão muito mais atentos a esses meios, até porque hoje no Brasil a gente tem um sistema de justiça multiportas. Não tem mais como fugir. O advogado que não estiver percebendo toda essa mudança vai ser um advogado que aos poucos também vai perder o seu espaço, né, no mercado de trabalho. A doutora Camila que está perguntando como a mediação extrajudicial pode ajudar nos conflitos familiares durante essa pandemia. Acho que é uma questão que a gente vai abordar também. E aí a gente já pode aproveitar como que está sendo a experiência, não sei se já teve essa experiência, da mediação online, né? Sim. A mediação e a extrajudicial eu acho que eu olho para a mediação, o grande potencial da mediação está na mediação extrajudicial. E não no sentido de extrajudicial, e estou falando extrajudicial e pré-processual. Não só fora do SEJUSC, antes do processo judicial propriamente dito. Então, eu olho no sentido da potencialidade muito antes a gente iniciar uma questão, um processo judicial, né? Fazer todo movimentar a máquina do poder judiciário. Então, eu vejo uma potencialidade muito grande na mediação nesse antes, nesse pré. Só que uma coisa, Melissa, eu não esqueci da pergunta da Camila, depois eu vou voltar ali. É importante que a gente observe, às vezes, que a gente olha para a mediação só como uma forma de resolver os conflitos. Então, a gente diz, a mediação é um meio de resolução de conflitos. Certo, também, mas não só. A mediação também é um instrumento de gestão. E quando a gente pensa a gente amplia esse poder da mediação, não gosto muito dessa palavra, mas amplia as possibilidades de utilização desse mecanismo que é a mediação. Ela não é só para resolver conflitos, ela tem uma lógica de ser anterior, de pensar nessas questões preventivas, porque quando a gente fala em mediação, a gente precisa associar isso a uma ideia de diálogo. O mediador, ele é uma pessoa que vai auxiliar na construção de diálogos, na construção de conversas. Então, e essa aproximação pode ser antes mesmo de um processo de conflito.
latente, vamos dizer assim, agora existe um conflito. Às vezes é importante que a gente busque estratégias de gestão desses conflitos antes mesmo deles acontecerem. Ou quando eles estão muito no início, para a espiral do conflito não subir no momento em que realmente começa a gente ver que os danos, principalmente falando especificamente criança, adolescente, jovem e idoso, são irreversíveis. Então, evitar ao máximo que a espiral do conflito chegue no seu topo, identificar isso ainda na base é fundamental. Então, antes mesmo da gente ter essa explosão, a gente pode pensar em um mediador, em um gestor de conflitos que possa trabalhar dentro dessa perspectiva de prevenção. Não que a gente vai evitar o conflito, eu não gosto muito de trabalhar dentro dessa ideia de evitar. O conflito sempre vai existir. A questão é como é que a gente vai olhar para isso. Então, e quando já existe o conflito, então, né, o mediador pode ser um grande parceiro do advogado nessa construção, porque, em geral, as pessoas vão buscar o advogado. Ó, estou em um divórcio, vou buscar a doutora Melissa. Beleza. Aí chego lá, a doutora conhece as pessoas, conhece a situação. Diz, olha, nesse caso, pelo relato que está sendo dito, eu acho importante, eu recomendaria a primeira estratégia de fazer uma sessão de mediação. Então, e explicar. Então, o advogado precisa saber o que é muito bem, porque é ele que vai ser esse primeiro contato, porque ele é o profissional de confiança das partes, é ele que detém realmente a confiança, porque a pessoa foi lá e buscou aquele profissional, é aquele profissional que ele confia. E é nesse contexto também que a gente pode também utilizar a mediação. E também num depois. Porque muitas vezes, Melissa, às vezes eu vejo que as pessoas têm uma sentença no processo judicial e tá, e agora? O que eu faço com essa sentença? Sim. Não sei fazer, não sei como é que vai funcionar essa convivência. Às vezes o mediador pode entrar neste momento também, para auxiliar no cumprimento dos acordos realizados ou da sentença dada e auxiliar nesse movimento, nesse processo de cumprimento desses pontos, né? Desse papel. Então, percebe assim, quando eu falo, a gente tem um antes, a gente tem um durante, a gente tem um depois. Então, o mediador pode ser um profissional que vai atuar nessas frentes de forma a proteger e evitar, porque a questão dos danos, quando fala de criança e adolescente, são muito cruéis. Principalmente, né? De todos, criança, adolescente, jovem e idoso. Os danos causados podem permanecer e podem gerar traumas, sequelas significativas no desenvolvimento dessas pessoas. Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente está falando de pessoas em desenvolvimento. Então, é importante a gente perceber que essa fase de desenvolvimento precisa ter todo esse cuidado, toda essa gestão adequada. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E quando... Fala. Eu ia colocar, porque é uma pergunta que surgiu antes, nas divulgações ali da nossa live, no sentido de que qual era a tua opinião sobre a aplicação da mediação num caso de um processo onde existe alienação parental, por exemplo. Então, acho que essa pergunta é bem importante, assim. Ótimo. A gente às vezes tem um certo receio de falar de mediação quando tem situações de violência comprovada. Então, às vezes a pessoa diz, tem violência, não pode ter mediação. Calma. Vamos por partes, vamos pensar melhor. Eu acho que a gente não pode afastar as coisas de plano sem analisar adequadamente a situação. Existe uma ferramenta que cada vez mais a gente está utilizando, que é a ferramenta da triagem do conflito. O que é isso? É fazer uma triagem adequada. Eu vou conhecer a relação daquelas pessoas. Eu vou identificar que contexto é aquele que está acontecendo aquela questão de alienação parental, qual é a idade dessa criança, desse adolescente, né, como é que está isso, qual é a pretensão, eles estão em processo de divórcio, não estão em processo de divórcio, já estão divorciados. Então, percebe assim, que rapidamente eu falei aqui inúmeros fatores que podem servir já para a gente pensar nessa triagem. Então, a depender da situação de alienação parental, a mediação é muito importante. Por quê? Porque pensando que a regra geral é a guarda compartilhada, e em geral a gente tem uma frequência de guardas compartilhadas hoje cada vez mais, né? Se tem, principalmente depois do advento dessa regulamentação pelo Código Civil. Então, a mediação ela vem exatamente nessa ideia de organizar essa guarda compartilhada e favorecer com que essas pessoas possam ter uma guarda compartilhada saudável. Não adianta ter uma guarda compartilhada que não é saudável para a criança.
Então, acho que a mediação opera um grande potencial nas questões de alienação parental. Mas sempre com esse cuidado. A mediação não vai caber sempre em todas as situações de alienação parental. A mediação é mais um meio de resolução dos conflitos, que auxilia significativamente nisso, mas não é, não é a panaceia para os males da humanidade. É mais uma porta, e sim adequada, por isso que eu gosto muito desse termo, meios adequados de resolução dos conflitos. É o meio mais adequado naquela situação para aquelas pessoas. Ótimo. Aí, assim, para trazer um pouquinho para a prática, como a gente estava falando bastante defende a mediação na parte extrajudicial, mas como muito bem colocado, né? Que a mediação ela cabe antes, durante e depois. Mas vamos supor assim que eu advogada, recebo um processo e ali eu vejo que tem indício de alienação parental. Mas esse processo ele já foi judicializado, tá? Ele já foi judicializado e eu quero, então, propor, né, a mediação. Então, os mediadores, eles vão fazer essa triagem, e aí eles podem chegar, né, para dizer para o advogado, olha, dá para mediar ou não dá? Seria assim? Eu sempre digo que a principal pessoa a fazer a triagem é o advogado. Essa é a pessoa indicada para a melhor triagem desse conflito. Por quê? Porque é ele que conhece o caso. É ele que conhece as pessoas. Foi ele que judicializou isso. Foi ele que já fez alguma audiência ou não. Então, sim, primeiro passo, né? Vamos de novo. O advogado Então, o advogado pode peticionar nesse processo, pedindo a suspensão do processo e encaminhar isso para mediação. Ou para mediação judicial, via Sejusc, ou para mediação extrajudicial, com algum mediador, ou mediadora, ou câmara, ou centro de mediação que ele confie, que ele conheça os profissionais. Porque a gente tem que observar isso também. A lei de mediação fala em profissional capacitado. Então a gente precisa procurar um profissional que seja realmente capacitado. E quando a gente fala de criança e adolescente, nosso olhar tem que ser bem cuidadoso também com isso, porque é bem diferente uma mediação em vários contextos. Então é importante a capacitação, é uma coisa que a gente sempre reforça muito, a formação continuada desse profissional mediador. Então esse é um fator de alerta também para os advogados quando forem buscar os seus profissionais que forem atuar nos seus casos. Então, e aí quando chegar na mediação, aí tem esse ponto, né, que é um segundo momento, não é bem de triagem, porque o mediador ele vai ouvir, e se ele achar que a mediação não é adequada, ele vai dizer assim, olha, então nesse caso não é possível resgate do diálogo, vai falar abertamente para as pessoas envolvidas naquilo ali e vai avisar o advogado disso. Porque também não adianta a gente seguir com uma mediação que a gente vai ver que não é adequado, que vai gerar mais dano, talvez. Então, existe sim essa figura do mediador de perceber esse lugar. Mas, num primeiro momento, essa responsabilidade é do advogado. Se o advogado fez uma boa triagem, claro que às vezes o advogado não sabe alguns detalhezinhos, tem esse ponto, e às vezes vão aparecer na mediação. E aí cabe ao mediador perceber isso e, eventualmente, encerrar o processo de mediação por não ser realmente o meio mais adequado. Ótimo. Eu gosto muito de te ouvir e também porque a gente trabalha bastante com a prática, né? E essa, como tu falaste ali na parte da alienação, não são todos os casos de alienação parental que vão poder ser mediados, não são todos os casos de conflito que podem ser mediados. Exato. Mas eu vejo uma situação na alienação parental. Na minha posição é que a alienação parental é um abuso emocional praticado contra os filhos, né? A situação toda, mas existe sim, quando o casal conjugal ele está muito doente, como eu digo, né? Está sofrendo demais, ele acaba então fazendo com que esse conflito chegue no filho ou na família parental, né? Que é a relação dos pais com os filhos. E eu vejo assim que às vezes as pessoas elas estão alienando de forma inconsciente. Né, aquela alienação inconsciente. Na verdade, eu posso ter um dos genitores que está sofrendo demais com aquela separação, está doendo demais e acaba transmitindo essa dor para o filho vem sentindo. E a mediação, já tive experiência com isso, a mediação servir também como abrir os olhos desse genitor que tá alienando de forma inconsciente e opa, eu estou fazendo isso, né? Porque a mediação, eu digo assim, ela é mágica. Às vezes a gente às vezes eu escuto de colegas assim, eu não acredito em mediação. Tem que entender um pouquinho, né?
para acreditar. Mas quando a gente percebe o milagre que ela faz na vida das pessoas, ela se torna realmente um instrumento, como tu disseste, aí pode estar sendo usado pelos advogados, sim, como instrumento protetivo para aquela família que tu tem nas tuas mãos, né? Porque o advogado de família, ele tem a família nas mãos, né? Eu acho que ele ele faz parte da rede de proteção, né? Então, não adianta eu querer destruir a outra parte se a outra parte é pai ou mãe daquela criança ali ou daquele vulnerável. Então, esse é um ponto bem importante mesmo. Isso que tu falou, meu, é bem importante, assim, e uma coisa importante é a mediação não é nada místico, não é uma coisa assim, intuição, né? A gente é técnica. Então a gente tem formação, capacitação, construção, e ela às vezes opera esse dar-se conta que tu falou, né? Um momento, pô, não tinha me dado conta disso. Aí cai a ficha, eu digo, né? Cai a ficha, a pessoa diz, mesmo, gente, eu nem percebi que eu tava fazendo, e a pessoa, e o mediador, ele não dá sugestão, ele não fala, ele vai levando as pessoas para esse lugar através de técnicas e ferramentas que vão movimentando esse processo de diálogo. Então é importante a gente perceber que às vezes as pessoas mesmo dão um clique. O Barat tinha uma frase que ele falava que a mediação não é terapia, mas ela é terapêutica. Ela pode operar, então. E muitas vezes a gente consegue restabelecer. Eu lembro sempre de alguns casos de divórcio, que teve um caso que nem envolvia criança e adolescente, mas eu gosto desses, que às vezes quando envolve criança e adolescente a gente parece, é melhor, porque o pai e a mãe vão ter que continuar conversando, Tinha um processo de divórcio, os filhos adultos, que estava 7 anos brigando no Poder Judiciário esse processo de divórcio. As pessoas, e já estavam assim, eram uma casa, patrimônios específicos que tinham que ser divididos em razão do divórcio, do regime de bens, qualquer advogado sabe. Então, tu olhando assim o processo, eu olhasse como advogado, tá barbada, né? Bora separar isso aqui, vai pra lá, vai pra cá, pede o cálculo, resolve. E eles não conseguiam. E aí, esse caso para mim ficou muito marcado na minha memória, foi um dos primeiros casos que eu fiz quando eu comecei a fazer mediação familiar. Ela chegou a mulher chegou na sessão toda vestida de preto, sem maquiagem, o cabelo preso assim, sabe? Uma coisa. Virou de costas e abraçada na bolsa. Não, eu olhei aquilo já na hora que tu faz a leitura corporal, assim, tu diz, tá difícil. Mas vamos lá, vai dar certo. Vamos, a gente confia no procedimento. E aí chegou o marido, falou que foi. Na outra, aí isso a gente sempre tem algumas sessões de mediação, não é numa sessão, um momento que a gente resolve. E foi muito engraçado que passou uma sessão, na terceira ela veio com uma camisa branca de seda, meio transparente, toda maquiada. E foi muito engraçado essa transição, que foi aos poucos, sabe? Foi devagar. E eles conseguiram chegar no entendimento. Aí ela disse assim, se abraçaram no final, foi muito emocionante essa mediação, que eles se abraçaram, e ela disse, eu não te odeio. Tu é o pai dos meus filhos. Então... E é isso. Claro que não é para todo mundo, mas tem casos que isso vai acontecer. Então é importante a gente olhar para essa técnica, para a mediação como um processo, e o mediador e a mediadora como profissionais qualificados para estar. Por isso que eu sempre martelo nessa tecla da qualificação, da formação continuada, porque é algo que precisa cada vez mais de preparação. Nós, advogados, a gente continua sempre estudando, sempre fazendo curso de preparação, sempre lendo uma coisa diferente. É a mesma lógica. E até queria voltar naquela pergunta que a Camila colocou, como é que a mediação extrajudicial pode ajudar nos conflitos durante a pandemia? Eu acho que a pandemia está nos trazendo muitos conflitos que não estavam tão latentes, talvez, antes da pandemia, ou que foram agravados pela convivência mais próxima, ou que surgiram pela convivência mais próxima. Então, diante disso, a gente pode contar com a mediação, e até para fazer o link com a tua pergunta, Melissa, da mediação online. Que, em razão do afastamento social, a gente pode fazer mediação online. E a gente tem, às vezes, um medinho de fazer mediação online. Mas a mediação online é um grande instrumento. E eu estou vendo a mediação online cada vez mais como uma oportunidade de atuação do mediador. Em parceria sempre com o advogado. Sempre leiam a minha fala com parceria com o advogado. Sempre. Sempre vou olhar muito para esse espaço.
Então, a mediação online é muito efetiva. A gente tem uma experiência na Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul com mediações online. A escola de mediação realiza o estágio das alunas, inclusive a Jaque acabou de entrar, foi uma das alunas do curso de formação. Então, existe todo um funcionamento que está dando muito certo. A doutora Patrícia também, então está sendo muito bacana o retorno que a gente está tendo. E é mais uma ferramenta. Então, para aproximar, às vezes os pais também moram em outras cidades, outros estados. Como é que a gente faz essa aproximação? Você tem que viajar? Não, a gente pode fazer online agora. Então, a mediação online tem tanto, eu acho muito próxima da presencial, ela é um lugar diferente. Então, a gente tem que também se preparar enquanto mediador para atuar. Não é assim, vou fazer mediação online, vou ligar aqui o aplicativo, o Zoom, o Meet e vou sair fazendo. Não é bem assim. A gente tem que também fazer uma preparação para atuar nesse espaço de mediação online. Mas isso até eu te convidar para a gente daqui sair falando de mediação e já pensando que todo mundo sabe o que é mediação, né? Aí tu estava explicando um pouquinho como é que funciona assim, a mediação na prática, né? Como é que acontece? Acho que as pessoas têm essas dúvidas, né? Queria que tu explicasse um pouquinho e se esse procedimento ele também vai seguir na parte online, né? Essa coisa. Primeiro tu vai receber as partes em conjunto ou separado? Como é que funciona isso? Até só dar um oi para a Ana Paula também, a professora Fabiane, uma querida professora responsável por eu ter me apaixonado pelo Direito de Família, sempre digo isso para ela. E a professora disse que lá na fronteira, né, no Alegrete, está funcionando bem a mediação online. Aqui em Porto Alegre também, a gente tem experiências muito legais de mediação online. Mas vamos lá. A mediação ela é um procedimento, indo bem do início, que favorece a construção do diálogo entre as pessoas. Tá, mas é só isso. Esse é o melhor conceito que eu consigo dar para vocês sobre mediação. Mediação é diálogo, é aproximar as pessoas através do diálogo, é construir com elas possibilidades de novos diálogos, porque às vezes há um ruído nesse processo de comunicação e é preciso, por vezes, reconectar esses espaços. Então, a mediação é esse procedimento guiada por um mediador em comediação ou não com outro. Em geral, a gente gosta de trabalhar de dupla, que favorece a percepção e as leituras, etc. Então, é mais indicado, mas também nada impede que se trabalhe de forma individual, plenamente possível. Vai muito do perfil e do estilo do mediador. Como é que a gente se sente confortável na mediação. E vai auxiliar as pessoas, então, a resolver os conflitos pelas suas próprias opções. Então, através de uma lógica de responsabilização pelos seus atos, né, pela condução, porque se a pessoa gerou o conflito, a gente sempre diz, se a pessoa é responsável por gerar o conflito, ela é responsável por resolver o conflito também. Então, deu causa ao conflito, bora solucionar isso aqui também. Então, se foi causa, a gente também é parte da solução. Então, é essa lógica de empoderamento, de colocar as pessoas num lugar de responsabilização mesmo, de olhar para isso, tipo, sou responsável por isso aqui, vamos resolver, vamos fazer isso dar certo. Então, trabalhamos muito dentro dessa lógica da comunicação guiada para um processo de responsabilização e de construção conjunta de um entendimento. Não é imposição de alguém. Por isso que o mediador não é alguém que sugere ou que fala alguma coisa. Ele auxilia nesse processo de comunicação como um facilitador. Eu gosto muito da figura de linguagem usada pela Gisele Groeninger, genial, que ela diz que é o guarda de trânsito da comunicação. É o guarda de trânsito. A gente fica ali guiando esse processo, né, de comunicação. Então, isso é a mediação. E a mediação é composta por algumas fases. E as fases permanecem no online, Melissa. Porque a gente começa com uma pré-mediação. E a pré-mediação no online é ainda mais importante e relevante. Então, a pré-mediação acontece de forma individual. O que é a pré-mediação? Ela é apresentar o procedimento. Funciona assim, assim, assado, vai ser o caminho é esse, e verifica e checa a voluntariedade, porque a mediação é um processo voluntário, não é uma imposição. Então, se a pessoa não quer, então, o importante é que ela escute e tenha isso como uma oportunidade. A mediação é uma oportunidade.
para que a pessoa resolva o seu conflito e solucione aquela situação que está causando aquela situação, aquele problema. Então, feita a pré-mediação, a gente inicia com mediações, com sessões que são conjuntas. Então, e depois a gente é verificada, identificando a necessidade, em geral, no dia de família, a gente utiliza esse procedimento de realizar sessões individuais com cada um dos medianos. Então, num determinado momento a gente fala com um, fala com outro, volta para a conjunta, e assim o procedimento vai caminhando até onde for necessário e produtivo. Aí você me pergunta, mas quanto tempo pode durar a mediação? Olha, depende, né? Até o momento que estiver sendo produtivo, que estiver produtividade. Isso pode levar 6 meses, pode levar 1 ano. Ah, mas e aí chega um momento que o mediador, sim, chega um momento que a gente vai ver, estacionou, ou vai para frente, ou encerrou aqui. A gente não vai ficar pro resto da vida fazendo mediação, não é terapia, é um processo. Então pode levar, sim, 6 meses, 1 ano, a depender da complexidade do caso e das situações que envolvem todo esse contexto. Não sei se eu respondi a tua pergunta. E no online segue a mesma coisa. A gente tem algumas ferramentas diferentes sobre isso. Inclusive, eu já vou até, quem quiser aprender mais sobre mediação online, a gente tem um curso de formação acontecendo sobre mediação online. Isso é bem importante que a gente possa destacar, porque esse é o caminho. Daqui para frente as coisas já mudaram, né? O mundo anterior a março de 2020 não existirá mais. Então, a gente já coloca o endereço depois para divulgar, né? A gente coloca embaixo do vídeo que foi ficar e também lá na página do Instituto Proteger. A gente sempre gosta de estar divulgando esses cursos, porque entende aí que é muito importante para, como tu disse lá no início, né? Às vezes, eu fiz curso de mediação lá no início, tenho vontade também de fazer outro de atualização, porque é importante a gente conhecer as ferramentas e saber como o processo está acontecendo, porque a participação na mediação cada vez vai ser mais importante para o advogado, com certeza. Eu falo, né, que eu já estou me sentindo velha, porque lá na faculdade a gente nunca ouvia falar sobre mediação, e na verdade, né, nós somos mais ou menos da mesma idade. Então, assim, o advogado era aquele que, assim, a gente era bravo, né? É bravo, então pode ser advogado, não era assim? Quanto mais tem que saber, quanto mais briguento, melhor. Era briguenta e você vai ser boa advogada, ó. Então a gente aprendeu isso. E na verdade, é tudo diferente, né? Porque a gente, realmente, o advogado, ele precisa saber fundamentar, ele precisa saber argumentar. E hoje, se ele quer estar na área de família, ele precisa saber essas questões aí de mediar e de ajudar a família, porque os conflitos, né, como tu disse, conflito sempre existiu, mas eu entendo que na família, esses conflitos de guarda, alienação parental, as pessoas estão brigando demais, né, e as pessoas precisam se dar conta que não dá para ser assim, até para uma saúde, como eu digo, psicológica de todos os envolvidos, né? Porque não sofre um só. Essa história de dizer que sofre, a gente pode escolher quem sofre mais, né? Ou a gente pode ficar conversando para saber, olha, quem está sofrendo mais? A gente está dizendo que os vulneráveis sofrem mais, porque realmente eles não conseguem por si só se defender, né? Mas na verdade todo mundo sofre. E aí, falando nos nossos vulneráveis, né? Eu fico pensando a mediação ali para a parte dos idosos, assim, né? Eu acho interessante. Estava conversando com a doutora Cláudia numa outra live, que tinha uma situação que um filho estava cuidando do pai sozinho e queria a participação dos outros irmãos, né? E aí a gente recebeu esse como cliente no escritório, a gente perguntou assim, mas o que a gente pode entrar com uma ação de alimentos? Não, mas eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. Eu quero que meus irmãos venham participar comigo dos cuidados, porque o cuidado é muito difícil. Então eu fiquei imaginando, aí não é uma possibilidade maravilhosa de mediação? Com certeza, é o case clássico de mediação com idosos. Eu acho que essa gestão dos cuidados dos idosos é algo muito importante. E o mediador pode ser um profissional que vai auxiliar nisso, de perceber, porque muitas vezes, né, quando tu tá falando ali da questão dos sentimentos, que as pessoas, todo mundo sofre, cada um a partir de um lugar.
a partir de um gatilho, né, de uma vivência, de uma história. Então, as nossas dores estão muito vinculadas também a todo esse nosso histórico, a nossa construção. E como tu disseste muito bem, a criança e a adolescente, elas não são pessoas já desenvolvidas para perceber tudo isso. Não. Os adultos têm que se responsabilizar pelas suas dores e poder encontrar os seus caminhos. E todo mundo sofre, cada um. Não adianta ver quem é mais que sofre. Todo mundo sofre diferente. Mas nesse caso é bem importante que a gente coloque essa questão, perceber que às vezes o irmão não tá nem sabendo que o outro tá querendo que ajude a cuidar. Ou tá achando assim, o outro quer que ajude a cuidar, mas porque, enfim, por um motivo totalmente distorcido. Porque muitos conflitos, eles surgem exatamente dessa diferença de percepção. A gente olha para o mesmo lugar a partir de perspectivas completamente distintas. Então, colocar todos em uma mesa e conversar sobre isso pode ser algo que possa gerar esse fator de mudança. Ou, às vezes, eu já vi casos em que, às vezes, a pessoa não quer realmente lidar com os cuidados diários, mas ela diz assim, então a minha contribuição vai ser contratando uma enfermeira. Então, no meu lugar, vai uma enfermeira, porque eu não tenho condições de lidar com isso nesse momento. Porque às vezes as pessoas não têm condições mesmo, dependendo da doença, dependendo da situação, a pessoa, psicologicamente, ela se conhece e vai dizer, olha, eu vou até aqui, não vou mais que isso. E aí ela vai tentar encontrar outra opção. Estou aqui só falando das algumas opções que podem ser geradas, porque as próprias pessoas aqui vão saber como que elas vão se sentir melhor e vão conseguir fazer essa gestão desses cuidados. Mas tem que colocar as cartas na mesa. Ou seja, tem que colocar os sentimentos na mesa, as necessidades, porque por trás esse filho, né, esse irmão, está apresentando uma necessidade. Então, essa necessidade, como é que ele vai chegar no outro, apresentar essa necessidade e tentar compor essas múltiplas necessidades que estão ali? Aí eu lembrei de um caso, uma vez que chegou, eu sempre vou lembrando dos casos, né? Aí eu lembro do caso. Eram sete irmãos e uma casa. Não era questão de cuidados, mas era de 7 irmãos em uma casa. E porque esse caso me ilustrou muito a possibilidade, as 1000 possibilidades que a gente não pode imaginar e que existem. E eu olhei e disse assim, vamos lá, né? A gente olha assim, 7 irmãos na sala e tu diz, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Teve choro, teve grito. Aí tu entrega lenço, tu oferece uma água, dá um chazinho, e a gente acolhe todo aquele sentimento, porque é um momento difícil. Então, eles tinham perdido a mãe, já tinham perdido o pai há mais tempo, tinham perdido a mãe, e ficou uma casa. Como é que tu divide uma casa por 7? Né? Essa matemática não vai funcionar. A não ser que tu venda a casa. Só que alguns não queriam vender de forma nenhuma a casa. E pode ser um patrimônio. Era um apego, Foi. E chegou uma hora que uma das irmãs comprou a casa. E tinha uma situação que uma das irmãs não tinha onde morar. E ela morava na casa. E ela disse, não, eu vou comprar a casa e tu vai poder ficar morando na casa. E ela pagou para todos os outros o valor, né? Que foi, a gente fez levantamento, a gente não trabalha a partir da abstração, né? Então é feito um levantamento do valor real, do patrimônio para venda, etc. E se resolveu. E é isso. Eles tinham necessidades diferentes. Uns queriam dinheiro, outra queria morar na casa, a outra tinha um sentimento ali de patrimônio, de história familiar. Então, como fazer essas múltiplas necessidades e sentimentos se aproximarem? E aí a gente percebe que existe essa possibilidade. Só que a gente precisa querer e estar disponível a aceitar essa oportunidade, que é a construção do diálogo pela mediação. Que lindo. E aí eu acho que foi importante também a gente falar, porque não precisa ser um casal, né? Pode ser várias pessoas, porque nesse caso aí a gente tinha 7 irmãos numa sala. Espero que 2 mediadores, né? Porque um mediador. 2 mediadores. Então é isso. Deixa eu ver aqui, eu controlando o horário. Então, assim. Eu gosto muito de trabalhar em comediação, acho que funciona muito bem, eu acho que é muito positiva a comediação. E só para complementar a questão do online, que às vezes a gente perde realmente algumas questões sensoriais que a gente tem no presencial. Então, por isso que às vezes as pessoas têm algum medo, mas tu não tá vendo exatamente toda a Melissa, eu tô vendo só uma parte da Melissa, não tô conseguindo perceber, às vezes, todo o gestual que tu fazes, etc.
Por isso é importante também de ter outro colega trabalhando junto, que às vezes a gente não pega o outro pega o outro detalhe, e assim a gente vai formando toda essa construção que é a mediação. Mas a gente perde algumas coisas, mas a gente ganha em outras. Então, é um meio também que entra lá na questão da adequação. Tem pessoas que não vão ter internet, então não tem como fazer mediação online. Então, tem toda essa adequação. Sempre, como eu digo, a triagem do conflito e a adequação do meio àquelas pessoas naquela situação. O delicioso de viver é que a gente está sempre se adequando a tudo, né? Sempre, sempre. A pandemia nos mostra isso. E ela acelerou aí muitas coisas que eu acho que ia demorar um pouco mais, elas estão acontecendo agora. Então, assim, minha querida, para não cair aqui, desabar de novo, porque eu sempre caio, né? Então, eu vou finalizar um pouquinho, assim, com os minutinhos antes, até para a gente conseguir salvar direitinho a nossa live. Eu vou te devolver a palavra para te finalizar, mas antes eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Te agradecer por todo o trabalho que tu faz no Instituto Proteger e todo o trabalho também que tu vem fazendo na sociedade, porque isso é uma construção para o futuro, né? E eu sou testemunha da tua dedicação, né? Da tua geração do conhecimento em todas essas demandas que são tão caras para a nossa sociedade. E eu te admiro muito. E porque eu digo assim, tu é uma sonhadora, mas é daquelas sonhadoras que realizam. Eu acho isso maravilhoso, as pessoas que eu mais admiro. As pessoas que conseguem sonhar e realizar. E eu já tive a felicidade de estar várias vezes ao teu lado, te vendo aí trabalhar, construir, sonhar. E então, assim, ó, só quero te agradecer e desejar tudo de maravilhoso na tua vida e que tu venha assumir aí um dia a nossa presidência aqui do Instituto Proteger também, né? E a Gabi tá aí aplaudindo. A Gabi tá aí, a Gabi, saudade, né? Também, Gabi. A Roseli, no assistente social, tem muita gente querida, muitos profissionais aí que eu sei que estão construindo todo esse caminho, né? Esse novo caminho que a gente chama de resolução de conflitos, né? De uma forma mais humana da gente olhar e de também conseguir auxiliar as pessoas, né? A gente tem um sonho quando a gente se torna advogado, eu acho que a gente tentar ajudar as pessoas. E às vezes a gente não consegue assim, a mediação é quando eu indico a mediação para um cliente, quando acontece essas situações, as pessoas se abraçarem no final, depois de toda uma caminhada de conflito, a gente olha, assim, eu chego a ficar arrepiada, assim, quando estava falando. Porque eu sei o quanto isso é doce, o quanto isso é maravilhoso. Eu te agradeço muito. Eu te ofereço a palavra para te encerrar, tá bom? Eu só tenho a agradecer por tu também estar comigo nesses sonhos, né? Por te encontrar para sonhar junto. Eu acho que a gente, nesses sonhos, vai encontrando pessoas e vai agregando, e a admiração recíproca por ti, pelo trabalho que tu faz de Instituto Proteger, e por todos esses protetores que sonham junto com a gente nessa proteção dessas pessoas que estão em desenvolvimento, de jovens, idosos, e de construir realmente esse mundo que vai precisar cada vez mais desse olhar colaborativo, cooperativo, entrar mesmo nessa ideia da construção conjunta. Trabalhar junto e trabalhar numa lógica de parceria faz muito sentido e cada vez mais vai fazer sentido nesse nosso novo mundo. Então, só te agradecer a oportunidade de estar com vocês no Instituto Proteger e contribuir um pouquinho com essa mudança aí, e vamos junto. Isso aí, querida. Sempre então juntos. tá. Obrigada. Um beijo carinhoso para todos. Agora eu vi que o Dr. Cássio entrou. No dia 29, vou estar conversando com ele sobre vulnerabilidade na pandemia. Já ficam todos convidados aí para a gente fazer mais uma live no dia 29. Um beijo no coração de todos. Tá? Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada. Um beijo grande. Muita saudade ainda, tá? Beijão. Também. Beijo. Tchau, tchau.